Olá, amigos! A temporada da NFL ainda não acabou, mas para quem é torcedor do 49ers, só o que interessa é a próxima, 2026. E por isso, eu estou começando uma série aqui no canal, falando sobre a construção do elenco do 49ers para a próxima temporada. E o primeiro vídeo da série, eu vou falar sobre o conceito que eu acredito muito, que é o que o time precisa ter para ser um real contender, né, ao Super Bowl, que é uma quantidade mínima de jogadores diferenciados. Tem gente que chama esses jogadores diferenciados de game changers. O John Lynch usa muito a expressão force multipliers, né, que é o jogador que a força dele se multiplica por outros jogadores. Então, basicamente, é aquele jogador que ele é tão bom que ele carrega outros jogadores junto com ele, né? Então, você tem um pass rush que ele é tão bom que ele atrai tanta atenção do ataque em termos de bloqueio, que facilita a vida dos outros jogadores da linha defensiva, né? Então o fato dele ser muito bom acaba ajudando também na performance dos demais jogadores que jogam próximos dele. E nós aqui nesse vídeo vamos chamar esses jogadores diferenciados de jogadores nível A. E tem também aqueles jogadores que são quase nível A, tão próximos, né? Talvez eles não carreguem tanto outros jogadores com eles, mas o jogo deles em si faz muita diferença, e a gente vai chamar esses de nível B, né? São quase ali no nível A. E quantos jogadores desses a gente precisa? Bom, o referencial que eu vou usar vai ser o 49ers de 2023, que foi o último elenco que a gente viu do 49ers, que foi um real contender, né? Quase ganhou o Super Bowl, foi seed 1 na NFC. Então a gente sabe que se a gente tiver um elenco comparável com aquele lá, a gente está chegando para brigar a sério com chances reais de ser campeão. E para definir quem são esses jogadores nível A, nível B, eu vou usar a nota do PFF, que eu já sei que um monte de gente vai questionar tal, mas não questione, tá? É um referencial super útil. Os próprios times usam a nota do PFF para fazer um pré-filtro. Lógico que não para os próprios jogadores, porque eles têm a avaliação dos jogadores deles, mas para os jogadores de outros times, né? A crítica maior do PFF é que eles não sabem o que foi pedido para o jogador. Os times também não sabem o que os outros times pediram para os jogadores deles, né? Então, para um primeiro filtro, uma análise inicial, a nota do PFF é ótima. Lógico que como você não sabe o que foi pedido, né, dependendo do que o jogador faz, é mais fácil você deduzir se foi uma boa ação ou não. Então, se ele está atacando, como é o caso do pass rush, que ataca, né, a linha ofensiva, ou como os recebedores, essas são notas melhores, né, são mais confiáveis. E quando você está reagindo, são notas mais difíceis. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, pass rush, eu acho que é a nota mais confiável, quando a gente estiver olhando a nota que a gente vai levar mais a ferro e fogo, né? Quarterback, receiving, pass blocking, são notas muito boas, a gente vai gostar muito do número que a gente olhar, vai confiar muito nesse número. Run blocking já é um pouco mais complicado, porque às vezes o bloqueio de um jogador depende, é difícil saber se ele fez o bloqueio exatamente correto, porque a gente não sabe o que foi pedido para ele, porque é uma ação muito em grupo, né? A ação de um envolve do outro. Então você está atacando, mas as ações são interligadas. Então acho que perde um pouquinho da assertividade. A run defense, né? A defesa contra o jogo corrido, e o próprio jogo corrido do running back, eu acho que é mais difícil ainda da gente saber, porque a defesa contra o jogo corrido a gente está reagindo e uma coisa influencia na outra, né? E a pior de todas é a cobertura, porque você está reagindo, um influencia no outro demais, então é difícil saber quem cometeu o erro mesmo, e os jogadores que não estão onde o passe foi feito, eles nem participam da nota. Então o cornerback faz uma marcação muito boa, né, correto do que ele tinha que fazer, isso faz o quarterback mudar a leitura dele para uma outra opção, né, para a segunda, terceira leitura dele, e esse trabalho que o cornerback fez, ou que o safety fez para forçar o quarterback a passar para outra leitura, não entra nem na nota, né, porque o passe foi para o outro lado. Então é uma nota que eu acho que ela é bem pouco confiável, é um referencial que a gente tem, é o melhor que a gente tem disponível, mas não é um grande referencial. Então a gente, quando estiver analisando jogadores, tem sempre que pensar nisso, né? Algumas notas a gente sabe que são mais, provavelmente, indicadoras do futuro desse jogador, e outras que é só o referencial que a gente tem mesmo. E antes de eu seguir em frente, só fazer um jabá aqui, que o pessoal pediu para mim, que eu tomei esporro no outro vídeo que eu não falei, mas é para você se inscrever no canal. Então, se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo aí, que é para
o algoritmo ajudar nós, né? E se vocês deixarem bastante like, eu não tomo mais esporro do Leba, nem da Bárbara, nem do Wesley. Valeu, obrigado. Seguindo, então, vamos falar aqui primeiro do ataque. Como que foi o ataque do 49ers em 2023? A gente teve 5 jogadores nível A. Quem que é o nível A? Nós estamos estabelecendo aqui como jogadores do PFF, nota do PFF de 86 para cima, né? Então, já que eles consideram ali elite, né? Então, quem jogou nesse nível em 2023 foi o Brock Purdy, George Kittle, o McCaffrey, Trent Williams e o Brandon Ayuk. E no nível B, a gente teve o Deebo Samuel e o John Feliciano. Então, vamos usar esse referencial como opção de em torno de 7 jogadores aí de nível A e B, né? Sendo que a grande maioria tem que ser nível A, né? 4 ou 5 pelo menos aí. E aí para 2025, né? Fazer um review rápido do que foi a temporada, né? Num vídeo que eu fiz similar lá no meu canal, no Endzone 51, para 2025 eu estava esperando que a gente pudesse voltar, né? A gente teve uma temporada muito ruim em 2024, e aí a ideia que eu trouxe lá é assim, como que a gente poderia voltar ao nível de 2023? Quem eram os jogadores que poderiam ocupar esses espaços de nível A e nível B? E eu coloquei os mesmos, né? Purdy, Kittle, CMC, Trent Williams e o Ayuk, porque eles... eu entendia que eles tinham condições, né, de performar nesse nível. E para nível B, a gente não tinha mais o Deebo Samuel e o John Feliciano. Meus candidatos ali a entrarem nessa categoria eram Jawan Jennings, Dominic Pune, Colton McKivitz e o Rick Pearson. E como que foi a realidade do ano, né? Quem conseguiu o nível A foi o Kittle e o Trent Williams, né, na temporada toda. O Kittle com a ressalva de que ele não jogou metade da temporada aí, né? E ainda terminou o ano com Aquiles rompido. Então, ele, quando jogou como nível A, mas a gente ficou sem ele um bom tempo. E o CMC, eu estou colocando aqui também como nível A, porque como corredor, ele não conseguiu uma nota muito boa, mas como recebedor, ele foi elite. E como a gente viu, né, anteriormente, eu confio bem mais na nota de recebedor do que na nota de corredor. E, inclusive, ele... é mais usado até em jogadas de passe do que em jogadas corridas, né? Ele está presente em campo mais em jogadas de passe que em jogada corrida. Então, vamos considerá-lo aí como um jogador do jogo aéreo que foi elite. Então, a gente precisava de 5, né? 4 ou 5, tivemos 2,5, né? Porque o Kittle não jogou a temporada toda. E no nível B, a gente teve o Purdy, que também não jogou a temporada toda, o McKivitz, que estava na nossa estimativa, o Jake Tonges, que foi uma grande surpresa, né? Então, pelo menos supriu aí, quando o Kittle estava fora, a gente perdeu um jogador de nível A, mas substituiu com um jogador de nível B, a queda não foi tão grande. E o Mac Jones, que foi a mesma coisa, né? Perdemos o Purdy, mas conseguimos repor com um jogador de nível B, por isso que o ataque minimamente conseguiu funcionar durante a temporada. Mas aí você pode me perguntar, pô, tá legal, mas, pô... não foi só que o ataque funcionou, né? No final ali da temporada, o time estava metendo 40 pontos por jogo, foi segundo em DVOA, até primeiro em alguns momentos de DVOA no ataque. Como que o ataque foi tão bem assim, se a gente teve tão poucas peças de nível A e B, né? E aí eu trouxe um recorte só da semana 11 e diante, que foi quando o Purdy voltou, e a gente já estava com o Kittle de volta também. E aí a gente vê um cenário bem diferente, né? O Kittle, como a gente falou, foi nível A e jogou praticamente essa segunda metade da temporada inteira. Trent Williams também foi nível A, o CMC foi nível A como recebedor e o Brock Purdy jogou como nível A, né? Depois que ele voltou, da semana 11 em diante, ele foi um jogador nível A. Então a gente conseguiu aí os 4 que a gente precisava de nível A, a gente só perdeu em relação a 2023 o Ayuk, porque todo mundo sabe o que aconteceu aí, que ele pirou na batatinha lá. E no nível B, se a gente pegar só também esse recorte, o Jawan Jennings, né, que estava na nossa previsão, conseguiu ficar ali, ele ficou no limite ali, eu coloquei como nível B, porque ele bateu 76, né? O Jennings é um cara que começou a temporada machucado, então isso também acabou afetando a performance dele. Se a gente pegar só a parte que ele teve saudável, aí ele jogou como nível B. O Pune é a mesma coisa, começou a temporada machucado, foi ficando mais saudável ali, próximo da semana 8, 9, você viu uma melhora drástica na performance dele. Se a gente pegar só o recorte da segunda metade, ele também foi um jogador de nível B. E o Colton McKivitz, né, grande surpresa para muita gente aí, foi um jogador de nível B o ano inteiro e ele
quase bateu o número do nível A, por incrível que pareça, né? Mas acaba caindo um pouquinho aí também, porque a melhor nota dele é o Run Blocking, que é legal, ok a nota, né? De confiabilidade, mas o Pass Blocking, que eu acho mais confiável, a nota, não foi uma nota tão boa, e acho que é mais importante pra gente, então ele cabe bem ali no nível B mesmo, que tá excelente, né? Muito mais do que a gente esperava dele há uns anos atrás. Então, a gente conseguiu aí os 7 jogadores que a gente precisava, né? 4 de nível A, 3 nível B, próximo do que a gente tinha em 2023, né? Perdemos um de nível A, mas ganhamos um de nível B, e por isso que o ataque estava performando tão bem nesse final de temporada. E aí, pensando para 2026, quem são, né, os jogadores que poderiam... não estou dizendo que vai acontecer, tá, gente? A gente está pensando aqui, um exercício hipotético. Assim, se o 49ers for ser contender e o ataque for jogar em altíssimo nível, como foi em 2023, como que a gente vai chegar lá? Tem alguma chance da gente chegar lá? E se for chegar, quem são os jogadores que vão carregar, né, o ataque para frente? E para 2026, a gente tem o Kittle, que tem um grande senão aí, eu sei, né? Tá com Aquiles rompido, a gente não sabe se volta, quando volta e nem em que condições volta, mas enfim, é o nosso principal candidato para isso. Trent Williams também, o CMC de novo e o Brock Purdy. Então, os 4 que terminaram 2025 como nível A são os nossos principais candidatos para 2026, com vários senões, né? A gente tem a história da lesão do Kittle e também a idade, 32 anos. Trent Williams está com 38 anos e o CMC, para um running back, 30 anos também é uma idade bem avançada. Então a gente tem um core bom ali, mas com problemas de lesão e principalmente problemas de idade. Então, para manter esse nível alto, em algum momento o 49ers vai precisar elevar, né, vai achar jogadores que possam ocupar esse espaço de nível A. Para 2026, talvez dê para sobreviver com o que tem, se o Kittle voltar super bem, né? Mas a gente tem um rombo ali, que é o wide receiver, né? Porque a gente perdeu o Ayuk e a gente não tem hoje um jogador para fazer essa parte de wide receiver em nível A, como a gente teve o Ayuk em 2023. Deu para suprir mais ou menos em 2025, mas agora que a gente tem esse grande senão, esse grande ponto de interrogação com o Kittle, eu acho que é complicado a gente contar com isso para frente. E do nível B, os candidatos, a gente tem o Dominic Pune, né, e o McKivitz, os dois que conseguiram chegar nesse nível em 2025. Tem o Tonges, que eu acho que a gente só pode considerar como nível B se não formos ter o Kittle, né? A gente não tem visto muitos dois em campo junto, então se a gente perder o Kittle por parte da temporada, ou se ele não voltar também, talvez a gente consiga minimizar essa perda aí com o Tonges. E o Rick Pearsall é um candidato aí para o nível B. Ele jogou muito pouco na temporada saudável, né? As 3-4 primeiras semanas ele estava saudável, e aí depois ele teve problemas de lesão, né? Principalmente do joelho, um ligamento do joelho ali, que ele foi e voltou, e a gente não chegou a ver ele 100% em mais nenhum momento da temporada. E se a gente pegar só esse recorte de 4 semanas, ele teve uma nota ali em torno de 74, é uma amostragem muito pequena, e ele conseguiu mais do que 2 jardas por rota percorrida, que é uma marca boa para wide receiver. Então, ele mostrou por pouco tempo que ele tem algum talento que permite a gente sonhar aí que ele uma boa chance para ser um jogador de nível B, e ocuparia esse espaço que a gente provavelmente vai perder do Jauan Jennings, né, que deve sair na Free Agents, né? Então a gente estaria repondo de imediato aí se o pessoal conseguir ficar saudável, mas aquele buraco que a gente perdeu do Ayuk, a gente não repõe e ainda tem o problema do Kittle. Então tem alguma chance, tem algum material humano aí, mas não tá tão fácil, tem que tudo conspirar a favor, e a gente sabe que isso raramente acontece no caso do 49ers, então a gente precisaria ter uma surpresa, né, muito agradável de aparecer alguém a mais aí, e é isso que a gente vai conversar depois, né, nas próximas edições dessa série, como que a gente pode buscar esse tipo de jogador, tanto em free agents como no draft, né, para tentar compor melhor esse grupo aí de jogadores force multipliers, né, os nível A e B. Bom, eu acabei me estendendo um pouquinho aí na parte do ataque, então eu vou deixar a defesa para o próximo vídeo,
E vou deixar o jabazinho final aqui. Se inscreve no canal se você não se inscreveu na hora que eu falei no começo. Deixa o seu like, ainda está em tempo. Obrigado pela audiência e até a próxima.